Então, uma boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, queridos benfeitores da vida maior, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, junto a uma população espiritual bastante expressiva que se reúne a nós, encarnados, nestes momentos que são destinados de uma forma especial à divulgação doutrinária, a fim de que possamos, a partir das breves instruções, dos breves comentários que iremos realizar, instigar a todos para que mergulhem com maior profundidade acerca do tema tratado e de tantos outros correlatos. Única forma de efetivamente nos inteirarmos de forma adequada no Espiritismo, no cerne doutrinário. Sendo assim, Senhor, mais uma vez te agradecendo por essa oportunidade e rogando, como sempre, a assistência dos nossos guias e benfeitores espirituais, abrimos, então, o encontro da noite de hoje. E que assim seja, então. Como Gonçalo referia agora há pouco, a nossa tendência humana, né, a tendência humana é a personificação, né? Nós precisamos de líderes. Nós necessitamos ainda de lideranças, de pessoas que tomem para si o papel da inovação, da implementação de novas ideias, pessoas que passem a reunir informações, passem a concentrar na sua própria pessoa uma série de informações de forma a consolidá-las e nos entregar mais ou menos pronto, de preferência pronto, porque é da espécie humana, da natureza humana, não querer ter muito trabalho, né, acerca dos desafios existenciais. No Espiritismo não seria diferente, como não é, né? Nós não somos diferentes das demais instituições religiosas ou não, né? Nós também nos baseamos em líderes, em pesquisadores, em pessoas de ponta no movimento espírita, que vão nos auxiliando, e efetivamente o termo é esse, vão nos auxiliando a ter uma visão mais clara, a visualizarmos uma dimensão diferenciada acerca da doutrina espírita. Perdemos Chico Xavier fisicamente, já faz alguns anos, né? E isso certamente levou o movimento espírita, que é o conjunto, né, de ações que ocorrem ou que são realizadas em torno da estrutura doutrinária. Nós somos o movimento espírita, os centros espíritas pertencem ao movimento espírita, levou a um certo, né, choque, tipo, tá aí agora, né? Porque Chico Xavier era uma pessoa respeitabilíssima, embora não tivesse, como todos nós sabemos, eu não vou adentrar nesse tipo de detalhe, embora não tivesse uma efetiva participação a nível de federativas, da própria Federação Espírita Brasileira, não era conhecido no tocante a visitações que realizaria, ou que poderia realizar, né, a instituições diversas, enfim, não era esse o seu papel. Ele era sempre visto como o grande conselheiro. As pessoas, as federações, os líderes espíritas, os espíritas em geral, não importa, buscavam o seu aconselhamento, que no passar dos anos foi se tornando naturalmente cada vez mais difícil, em função dos seus graves compromissos, não só com a mediunidade, com a doutrina espírita, com a psicografia de obras, como aquelas relacionadas à própria saúde física, já que há, né, um dispêndio de energias que requer uma certa reclusão para o desempenho de suas atividades. Mas ainda assim, ficamos nós, movimento espírita, ainda de uma certa forma consolados, porque tínhamos ainda Divaldo Pereira Franco em plena atividade. Claro que numa outra formatação, embora um excelente, maravilhoso psicógrafo, né, e nós temos para lá de 280, talvez 300 obras psicografadas por Divaldo Franco, né, ele era um verdadeiro disseminador da doutrina no sentido da sua oratória,
da sua disponibilidade de realizar viagens internacionais, de pregar o Espiritismo, de apresentar o Espiritismo em vários países, inclusive sendo responsável pela consolidação de inúmeras células fora do Brasil. Foi o grande orador que visitou o país de norte a sul, leste a oeste, frequentemente realizando mais de 220 eventos públicos ao ano, além de ser o administrador informal, diríamos assim, da própria obra da Mansão do Caminho, né? Mantenedor, inclusive, de uma certa maneira, dos recursos em função da venda das obras psicografadas, e era aquele médium, aquele orador que trazia, de novo, entre aspas, as novidades da doutrina espírita. Por que as novidades? Porque as últimas obras, ou seja, as últimas considerações feitas dentro do movimento espírita foram, a maioria delas, realizadas em torno das revelações, dos comentários, dos estudos que ele apresentou através da sua psicografia, principalmente retratando, né, as ideias, o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda e de Joana de Ângeles. Né? Isso é uma afirmação que eu faço plenamente consciente. Talvez nunca se tenha estudado tanto nos últimos tempos a doutrina espírita como a partir da publicação dessas obras, que nos levaram a um outro tipo, a um outro patamar, vamos dizer assim, de estudos e de visão doutrinária. Inclusive aquela visão pertinente ao próprio movimento espírita, aos processos persecutórios de entidades sombrias às instituições, né, aos diversos dramas que acometem com relação aos médiuns, aos dirigentes, aos frequentadores, enfim, toda uma grande apresentação que foi e continuará sendo de extrema valia para nós termos um panorama mais amplo. Mas Divaldo Franco também desencarnou. E aí nós perguntamos, e aí, como é que fica? Por quê? Porque o movimento espírita, com Divaldo, por exemplo, que era um grande divulgador e que estava bem mais acessível às interrogações, tinha em Divaldo um freio. Então, determinadas obras, determinadas publicações, determinados pensamentos, determinadas elucubrações nascidas de pessoas do próprio movimento espírita, de uma certa forma eram controladas, administradas em função da personalidade de Divaldo Franco, do seu conhecimento e daquilo que ele promoveu através do seu processo psicográfico, das respostas às perguntas que lhe eram constantemente formuladas, das consultas mesmo realizadas pela própria Federação Espírita Brasileira, buscando os melhores caminhos, elucidando temas complexos e extremamente atuais. A atualidade do movimento espírita, da doutrina espírita, no sentido de questões polêmicas ligadas à genética, à sexualidade e outros tantos temas, eram fartamente postas a Divaldo para que ele desse, pelo menos, aquela orientação geral, a fim de que o movimento, a partir disso, pudesse estabelecer as suas ideias, né, e chegar a um denominador comum. É o respeito que se tinha pelo homem, pelo conhecedor, né, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mas sem ele, como que a doutrina fica? Essa questão já havia surgido há muitos anos e já incomodou o movimento espírita desde praticamente quase que desde a sua fundação, também expressão entre aspas. Nós devemos lembrar que Allan Kardec começa os seus estudos a partir de 1855, publica o Livro dos Espíritos em 1857, termina o Pentateuco Kardeciano, ou seja, as 5 obras, no processo de publicação em 1865. Em 1869, ele desencarna. Então, aproximadamente 15 anos, mais ou menos, desde o princípio da sua
da sua grande obra. E o movimento espírita, ainda incipiente, em formatação, embora já com vários núcleos organizados, se perguntou a mesma coisa. E agora? O que nós faremos? Quem será o nosso condutor? Né? Como ficará o espiritismo? E nós devemos considerar, naturalmente, uma interrogação perfeitamente válida, principalmente no momento de formatação doutrinária. O que são 15 anos, 17 anos? Nada, absolutamente nada. Né? Nós estávamos, àquela época, os que estávamos reencarnados já no movimento espírita, ainda tentando colocar os pés no chão, ainda procurando formatar algo uniforme dentro dessa seara, que era uma seara nova. Mas nós não podemos esquecer que a espiritualidade superior, e a obra é do Cristo, é do Consolador prometido, é do Espírito Verdade, naturalmente havia pensado nisso. Bem antes, inclusive, quando alertou Allan Kardec, respondendo uma consulta que o mestre Lyonès fez, sobre que se ele fracassasse, como ficaria a obra, e os espíritos, como nós bem sabemos, afirmaram: outro irá te substituir. Então, desde os primórdios, desde o início, nós já recebemos a ideia de que ninguém é insubstituível. E a palavra nem é adequada, porque na realidade ninguém substitui ninguém. Foi bem utilizada para Allan Kardec no sentido da substituição para a implantação da obra. Alguém deveria substituí-lo para implantar a obra, nesse sentido. Mas todos nós somos plenamente substituíveis. Não fosse assim, não haveria o processo da codificação ter sido entregue, né, para todos nós àquela época. Ainda mais Allan Kardec já contando com 50 e poucos anos de idade, em um período que a vida média não era tão longa, a longevidade humana era bem mais restrita, talvez 70 anos, no limite, né? Nós falamos Europa, século XIX, meados. Então, desde aquele momento, nós já tínhamos essa interrogação. E não podemos esquecer que Allan Kardec desencarna, mas ficam obrando na mesma linha, pelo menos durante um bom tempo, o seu braço direito da ciência, Camille Flammarion, o seu braço direito da filosofia, Leon Denis. Então não há, dentro dessa estrutura montada pela espiritualidade, realmente uma lacuna, né? O que ocorreu foi um verdadeiro impulso à doutrina espírita, porque Allan Kardec centralizava literalmente tudo, por necessidade de orientação do conjunto de ideias, do conjunto de instruções. Mas no momento que ele entrega consolidado nas 5 obras fundamentais, mais a Revista Espírita, em seus variados volumes, ele nos entrega um material tão rico que nós tínhamos muito a desenvolver, naturalmente, a depender dos homens. O Espiritismo floresceu após a desencarnação de Kardec? Sim, mas talvez não da forma plenamente adequada. Já naquela época, algumas pessoas do movimento espírita começaram a enveredar para áreas ligadas ao esoterismo, né? E isso nós podemos ver, inclusive, com relação ao primeiro Congresso Espírita Mundial, se não me falha a memória, em 1900, onde de espírita não se tinha muita coisa. Mas o que o plano espiritual fez? Transferiu os direitos autorais das obras de Allan Kardec, o que foi feito pela viúva de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, junto com o diretor da então Revista Espírita, transferiu os direitos autorais de publicação das obras básicas para o Brasil, para a Federação Espírita Brasileira, que já estava razoavelmente estruturada, ou seja, o que parecia acenar
para o ocaso do Espiritismo, com a morte de Kardec e com a não continuidade adequada de alguns de seus adeptos, e isso realmente aconteceu, acabou trazendo para o Brasil esta missão, essa tarefa, exatamente porque já estava na esfera espiritual, nos planos da espiritualidade, esse fato, já que era possível antever, né, como os espíritos superiores o fazem, o futuro do espiritismo sendo trazido para a nossa terra. Não é à toa que Chico Xavier reencarna em 1910, que Divaldo Franco reencarna em 1927. Portanto, quando está efervescendo essa doutrina que agora estava entregue de uma certa forma para nós, esses dois grandes medianeiros surgem. E é desnecessário, como nós já falávamos, né, especificar o tamanho de suas obras. Só Chico Xavier teve mais de 420 obras, alguns 450 obras, afirmam, psicografadas e entregues ao movimento espírita. Divaldo, como nós referimos, provavelmente 250, 270 livros psicografados em todas as áreas abordadas pela doutrina espírita. Mas aí como fica o espiritismo sem Divaldo e sem Chico Xavier? Nós temos que entender que nós temos uma base sólida. A estrutura que nos foi entregue é uma estrutura muito sólida. E é a partir dessa solidez que nós temos amplas condições, como tem sido feito, né, no transcorrer de século e meio da doutrina espírita, de darmos continuidade. Diferentemente de algumas outras religiões ou princípios espiritualistas que não possuem uma codificação. Como gosto de citar, embora respeitabilíssima, por exemplo, a Umbanda não possui uma codificação, sendo uma religião espiritualista com grande apresentação da mediunidade, com o caráter consolador através dos aconselhamentos diversos, com trabalhos de desenvolvimento e educação da mediunidade, com trabalhos assistenciais caritativos, mas não tem uma codificação. Então, é mais difícil nós seguirmos uma uniformidade, né, se nós não temos as bases que irão balizar essa nossa caminhada. Então, é importante que nós continuemos estudando, que é o principal porto e o principal ponto que deve ser atacado, entre aspas, a expressão, pelas casas espíritas, onde nos desvirtuamos do estudo, ou onde consentimos em colocar na nossa linha de estudos obras que não são as mais adequadas, obras que não sejam as fundamentais, autores pouco conhecidos na doutrina espírita, romances que possuem um conteúdo muito pobre no sentido da elucidação à luz dos princípios da doutrina, nós começamos a envergar os galhos desta árvore e prejudicar todo o movimento espírita e a continuidade da doutrina de Allan Kardec. Então, o Espiritismo fica hoje com todo um acervo fantástico de livros. Nós temos para mais de 5.000 títulos de obras espíritas publicadas, obras mediúnicas, obras de autores encarnados, obras de pesquisadores de renome, enfim, obras que analisam obras, né? Livros que distendem ideias colocadas talvez mais superficialmente em outras obras. Nós temos um manancial fabuloso, mas nos acostumamos, de uma certa forma, a querer mais. Em que sentido? Natural, nós temos anseios de termos mais informações, de termos mais novidades. Então, nós sempre esperávamos, nós, Movimento Espírita, uma nova publicação vinda de Chico Xavier. Com Divaldo, da mesma forma. Quando sairá um novo romance? Quando sairá um novo livro de Manuel Filomeno de Miranda? Qual o livro que irá desdobrar a trilogia referente à questão da regeneração da humanidade? Então, nós sempre queremos mais e mais, com ansiedade. Mas a grande pergunta que fica é: estudamos
o que já temos? Olhamos para trás, né? Analisamos detidamente aquilo que já possuímos nesta fartura? Olha, há pouco tempo atrás, conversando com um amigo meu, com um amigo bastante ligado a essa questão, ele diz, olha, nós estamos estudando ou reestudando as obras de André Luiz, e vejam, as obras de André Luiz começam no final da década de 40, respondendo aos problemas, às inquietações oriundas da Segunda Guerra Mundial. Nosso lar, como todos nós conhecemos e sabemos, nasce em função das desencarnações coletivas, dos milhões de soldados jovens que desencarnam na Segunda Guerra Mundial. Então, nosso lar abre esse leque de informações que se estende por mais uns 15, 20 anos, talvez no máximo. Ou seja, nós temos um manancial lá na obra de André Luiz, que já está posto para nós há mais de 40 anos e nós não conhecemos. Ah, mas eu já li e releu, mas tu já leu com verdadeiro espírito de apreensão? Ou a gente faz as leituras porque alguém indicou de forma rápida, sem a necessária acuidade, sem o necessário cuidado em conhecer em profundidade aquelas questões? Porque ele coordenava um grupo das obras de André Luiz, e ele disse assim, olha, Alberto, eu fico muito espantado porque eu mesmo que coordeno, leio coisas que eu não havia me dado conta. Né? E é um fato, isso é um fato plenamente, claramente do conhecimento do movimento espírita. Então esse anseio deve ser contido agora, sem Chico e sem Divaldo. É a hora de nos voltarmos para o material riquíssimo que já temos e não ficar esperando um novo material que deverá vir e que deverá despertar em todos nós o cuidado. E aí é uma outra parte que nós vamos já destacar. Mas também, não só com relação a Allan Kardec, nós também tivemos grandes lacunas deixadas, por exemplo, quando da desencarnação de Bezerra de Menezes, em 1900. Né? Bezerra, que foi o grande unificador do espiritismo aqui nacional, que uniu dois grandes grupos de espíritas no movimento espírita, os chamados místicos e os científicos. Os místicos apenas querendo dar a conotação evangélica e os científicos apenas querendo dar a conotação científica, no máximo filosófica. E Bezerra une esses grupos em torno da Federação Espírita Brasileira, né? Necessitada desta união para dar continuidade a uma obra que transcendia e muito o caráter individual. Tivemos também esse mesmo impacto quando da desencarnação de Ivone do Amaral Pereira, a grande médium, um dos maiores exemplos de mediunidade gloriosa, poderíamos dizer assim, que nós já tivemos aqui no Brasil, reverenciada por Chico Xavier, reverenciada por Divaldo Franco, em função da profundidade das suas obras, né? Obras que ainda hoje são muito desconhecidas. Se nós fizéssemos uma enquete, valeria a pena fazer uma enquete de quem já leu algo de Ivone Pereira, nós teríamos um cri, porque é extremamente raro, né? Devastando o Invisível, Recordações da Mediunidade, Memórias de um Suicida, considerado por André Luiz, segundo Chico Xavier, um dos livros mais completos já publicados relativamente à formatação mediúnica da sua confecção. Segundo André Luiz, Chico Xavier, Memória de um Suicida é um livro tão complexo que ele foi feito a partir da psicografia, o fenômeno da psicografia, que Ivone do Amaral desempenhava de uma forma brilhante, junto às recordações da própria Ivone de existências passadas, quando ela mesma havia sido suicida, então a memória extracerebral, junto no processo psicográfico, e ainda tudo isso reunido às informações que ela obtinha a partir dos seus desdobramentos espirituais
visitando as regiões sombrias, visitando os vales dolorosos. Então, tudo isso reunido numa obra intitulada Memórias do Suicida, que muitos de nós desconhecemos. Então, temos tanto material para buscar, analisar, sem necessidade de atualização, pelo amor de Deus. Não há necessidade de vamos atualizar Ivone. Capaz. Isso chega a ser um sacrilégio. Como falar, atualizar Chico e Divaldo. Então, nós já enfrentamos muitos desses aspectos. Quando ela desencarna, a mesma coisa. E agora? Como ficam essas revelações? Então, a espiritualidade vai suprindo. Mas, ao mesmo tempo que ela vai suprindo, ela vai deixando um laço mais frouxo. Como nós fazemos com os nossos filhos. Né? Aquela atenção total, o poder de decisão sempre em cima de nós vai sendo afrouxado aos poucos, para que ele inicie a caminhar, depois obtenha a desenvoltura necessária, depois forme o seu caráter particular a partir dos exemplos, e depois para que ele tome decisões e cuide-se e desenvolva e traga para o nosso lar, coisas melhores, mais positivas do que aquilo que nós pudemos fornecer até então. A vida é isso. E isso tem que se refletir no movimento espírita. O que vamos fazer com o material que recebemos? Mas nunca foi tocado nisso, né? Em momento algum pela espiritualidade. Como que não foi? Vamos lá fazer uma viagem no tempo, entrar no túnel do tempo e lá ao lado de Jesus, quando ele fala da parábola dos talentos. Olha, eu te dei esse talento, e o que tu fez com ele? Tu guardou? Vai deixar enferrujar? Não, porque, na verdade, Jesus dizendo, eu queria que tu multiplicasse. Né? O bom filho é aquele que multiplica os talentos, não que me devolve o que eu dei, muito menos aquele que me devolve um processo inflacionário, valendo muito menos. Então, como que nós não tivemos ou não temos essa orientação? Está lá, mas cabe a nós, movimento espírita, darmos esta vazão. De novo, ninguém é insubstituível, mas nós precisamos preparar aqueles que irão dar continuidade à tarefa, ao seu talante, segundo a sua personalidade. O que nós queremos é que não haja o afastamento das linhas centrais. Mas qual a preocupação que a gente possa ter, então, afinal de contas, com a desencarnação de Chico e de Divaldo? Ora, alguns fatos mereceriam uma certa e rápida, né, em função do nosso tempo, orientação. Primeiro, muito cuidado acerca das mensagens destes que já atravessaram. Não faltam já mensagens atribuídas a Chico Xavier em várias partes do Brasil, inclusive por médiuns, alguns considerados razoáveis, dentro do movimento espírita. Cuidado, porque qual a utilidade? Essa é a pergunta. Por que ele iria enviar mensagens? Qual a razão? O próprio Allan Kardec, após a sua desencarnação, enviou raras mensagens. Raras, inclusive aqui no Brasil. Algumas delas, 2 ou 3, estão publicadas em um livro já esgotado há muito tempo, chamado Diário dos Invisíveis, psicografada pela médium Zilda Gama. Àquela época, uma notável medianeira, e são tidas como originais. Uma ou outra comunicação particular, mas para quê? Mas não faltam já as mensagens atribuídas a Chico Xavier, porque isso dá valor ao instrumento. Isso dá valor ao centro, o local onde elas foram recebidas. Vamos esperar aquelas atribuídas a Divaldo Franco, com cautela. É preferível rejeitar 99 verdades a admitir uma só imprecisão. Então, isso é importante. Um outro fato, aqueles que se arvoram em conhecedores íntimos da personalidade desses 2 grandes medianeiros. De Chico não faltam também. Chico disse, Chico me falou em particular, Chico, né, referiu em uma conversa. Eu não estou dizendo que não possa ter. Com certeza Chico falou com muitas pessoas, trouxe revelações para muitas pessoas, tinha um círculo íntimo muito próximo,
Mas agora nós temos que ter muito mais cuidado, né? Porque Chico disse, Chico falou, não tem comprovação. Eu tenho que aceitar ou não? De novo, vamos aceitar a partir de um pensamento lógico. Provavelmente não vão faltar também aquelas questões relacionadas a Divaldo Franco. E os sucessores? Allan Kardec, após desencarnar, teve, entre aspas, várias pessoas se arvoraram na condição de sucessores de Allan Kardec, né? Também sendo pessoas que brigavam publicamente por serem a reencarnação de Allan Kardec. No Brasil tinha 5 ou 6 pessoas que afirmavam que era a reencarnação de Allan Kardec, né? Então, a reencarnação, imaginem, né? Então, se nem com relação à reencarnação tinham pudor, imagina os sucessores. Quem irá suceder Chico Xavier? Quem irá suceder Divaldo Franco? Surgem alguns nomes, alguns expoentes, talvez, da oratória, que são mais requisitados, mas será que nós poderíamos chamar de sucessores? Eu acredito que não, né? Pessoas que já estavam no movimento, que têm um verbo fácil, que têm as suas ideias particulares, mas não a nível de sucessores, né? Quem ficará com a missão de Divaldo? Ninguém. Quem ficou com a missão de Chico? Ninguém, né? Nós temos outros valores, outros médios estão em desenvolvimento, outros médios estão florescendo por aí, mas sempre com muita cautela devemos ter. Assim como as traduções, reedições de obras, que já nos trouxeram problemas desde a codificação. Há hoje, dentro do próprio movimento espírita, referências, inclusive a corruptelas, que teria atingido a obra A Gênese, de Allan Kardec, né? Na tradução, na interpretação, né? Ah, mas isso não é nada, é um pequeno pedacinho, que lá no Conselho de Nicéia, lá pelo ano 340, mais ou menos, mudou o termo reencarnação para ressurreição. E aí, mudou tudo, né? Ressurreição pressupõe o corpo, a utilização do mesmo corpo, a reencarnação é o que nós sabemos, né? O retorno em corpo diferente, alterando completamente o curso histórico de um processo que já era do conhecimento dos iniciáticos, dos iniciados, né? Do Antigo Oriente, do Egito, da China, etc. E tal. Um pequeno termo, isso não muda nada, muda tudo, absolutamente tudo. Então isso, complementando, é o cuidado que nós, movimento espírita, temos que ter a partir de agora, acima de tudo. Já devíamos ter, agora mais ainda, porque esses dois grandes expoentes que apresentaram a doutrina dos espíritos de uma forma absolutamente fluente, fácil, acessível, clara, já não estão mais entre nós. Mas as suas obras, sim. E é com relação às obras que nós devemos atentar. Que as instituições espíritas, que os grupos, que nós individualmente busquemos sempre nas melhores fontes aquele material, aquele manancial que irá nos favorecer em nossa ascensão dentro desse processo de aculturamento. Então, sem Chico, como ficará o Espiritismo? Sem Divaldo, como ficará o Espiritismo? Muito bem. Desde que nós, espíritas, desde que nós, praticantes do Espiritismo, desde que nós, integrantes de uma casa espírita, prossigamos na mesma linha, respeitando as colunas do Espiritismo, tal como foi apresentada, baseando-nos nas melhores obras que nós já conseguimos, que nós já recebemos, e como eu referia, são algumas centenas de excelentes obras, todo o nosso trabalho. Vamos lá então, o passe?